Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um final de semana maravilhoso e espero que estejam felizes com a volta do Parler. Falei para vocês que eles iam voltar entre o final de janeiro e o início de fevereiro, atrasou um pouquinho, mas agora eles anunciaram que não dependem de ninguém. Então vocês me sigam lá, @ExpressoConservador, tá bem? Nosso perfil já está de volta e verificado. Só seguir a gente. Temos aqui o Twitter, @DanielBarros38, temos o Instagram, que é o @ExpressoConservador, onde a gente pode estar interagindo. Além disso, aí na descrição você vai encontrar o nosso canal no Telegram. Somos mais de 5.000 pessoas já, estamos chegando a 6.000 pessoas. Então eu peço a sua colaboração, entre lá no canal para ficar atualizado com as notícias do dia a dia, tá bem? Temos aí as polêmicas dos últimos dias, que foram os impostos. Muita gente ficou fula da vida com Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro expôs, sim, ele expôs o que acontece na tributação do combustível, tá bem? Então você pega ali, eu vi um exemplo que ele postou, que é você pega a notinha do posto, cupom fiscal, você vai ver a discriminação, parece que o Estado não cobra nada, que é só o governo federal. Mas o governo estadual cobra sim, está errado aquilo, tá bem? Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a gasolina é 25% de ICMS, tá certo? 25% do preço do combustível é ICMS. No caso do etanol e do diesel, é 13,3%. Ele aumentou essa alíquota, porque antes era de 12%. Ele aumentou para 13,3%. E nós pegamos a hipocrisia do pessoal do meio ambiente, vendo esse tipo de coisa. Um combustível como o etanol, que polui muito menos do que a gasolina, é muito menos agressivo ao meio ambiente, deveria receber mais incentivo para ser produzido. Ao invés de se aumentar impostos, devia-se cortar impostos, devia-se estimular o produtor a produzir o álcool de uma maneira mais barata, exportar isso. Mas não, aqui em São Paulo é feito diferente. O nosso querido governador, ele tem a brilhante ideia de aumentar o preço desse combustível, dificultando assim a vida do cidadão paulistano, encarecendo os fretes, encarecendo tudo. Uma vez que ele aumenta impostos de combustível, isso reflete totalmente nos fretes, que vai refletir nos preços dos produtos. Tudo isso foi avisado antes, mas Dória, com o seu ímpeto de destruir o estado de São Paulo, ele sim aumentou os impostos de combustíveis. Eu vou colocar aqui uma notícia. Primeiro eu vou mostrar para vocês que o Parler retornou realmente, tá? Vou colocar na tela para que vocês vejam. Tá aqui, ó, tá no Pleno News, tá, ó, Parler retorna com tecnologia independente e sustentável. Então siga a gente lá, @ExpressoConservador, tá bem? Tem essa cara gorda lá na frente. Tá aqui, ó. Bolsonaro desafia Dória a zerar imposto sobre combustível, tá bem? O presidente da República, Jair Bolsonaro, desafiou na sexta o governador João Dória a reduzir os impostos estaduais sobre o combustível, que aqui as alíquotas seguintes: gasolina 25%, diesel 13,3% e o álcool, o etanol, 13,3% também. Ele não vai zerar, tá certo? Isso é fato, ele nunca vai aceitar um desafio desse. Eu topo zerar todos os impostos federais de combustível. Eu topo se os governadores fizerem a mesma coisa, disse Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena. Eu zero hoje os do governo federal se o Dória zerar o imposto do combustível sem problema nenhum. Lógico, isso é claro, que o João Dória não vai topar. Na quinta, em live nas redes sociais, Bolsonaro citou que tem conversado com ministérios da Infraestrutura, Economia e Minas e Energia sobre o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Na sexta, o presidente também repetiu que a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deverá zerar a tarifa de importação de pneus em prol dos caminhoneiros, o que eu acho muito bom. Já que o empresariado aqui não chega a reduzir o preço do pneu, zera a importação, estimula a concorrência, zera a importação, vai ter uma maior oferta do produto,
os empresários obviamente vão ser obrigados a diminuir o preço também. Ele comentou ainda que outra medida da Camex irá zerar a taxa de importação de cilindros de oxigênio em falta no Amazonas, onde a situação da pandemia de Covid-19 se encontra agravada. A Camex deve se reunir nesta sexta após as notícias do aumento há 3 semanas do imposto de importação de cilindros de oxigênio ter tido forte repercussão negativa para tentar reverter a alíquota, tá bem? O ICMS, o desafio à Dória sobre impostos que incidem em combustíveis foi uma reação de Bolsonaro ao aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá? No ano passado, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, autorizou a redução linear de 20% nos benefícios fiscais concedidos a setores da economia como medida de ajuste fiscal. Governo federal, diminuímos os impostos de quase tudo. Agora tem governador que está aí aumentando o ICMS como o de São Paulo. E é verdade. O governo de São Paulo cometeu um crime contra o cidadão. Ele aumentou o imposto de diversas coisas. Eu vou citar um exemplo. O imposto sobre o carro usado aumentou em 207%. 207%. Você comprar um carro usado hoje, o imposto que você vai pagar é 207% mais caro do que no ano passado. É uma brincadeira de mau gosto do senhor João Calça Apertada, né? Nesta sexta-feira, Dória publicou decretos que mantiveram os benefícios fiscais para alimentos depois de muita briga, insumos agrícolas e remédios genéricos, porque ele queria aumentar tudo isso. Ele já tinha aumentado, mas como houve uma pressão muito grande, houve tratoraços pelo Estado, ele voltou atrás. Ele também retirou o limite mensal para isenção do imposto sobre cobrança de energia elétrica em imóveis rurais. Na avaliação de Bolsonaro, a medida ocorre por pressão, já que a população estava insatisfeita, e foi por pura pressão. Ele ficou com medo, sim, por isso ele voltou atrás. Não tinha nem que ter aumentado. Quando você aumenta, por exemplo, o ICMS do combustível, reflete em tudo. Tudo tem frete em cima disso aí. O presidente também voltou a negar que haja possibilidade de tabelamento de preços por conta do aumento nos preços de produtos da cesta básica, como ocorreu com o arroz no final do ano. Isso é uma coisa que o governo não deve fazer. Não deve tabelar preço. O mercado tem que ser livre. O que ele pode fazer é estimular a concorrência. Zera impostos, facilita a importação para ter mais oferta no mercado, que consequentemente vai fazer o preço cair, tá? O mercado ele se autorregula, não há necessidade do governo intervir dessa maneira, pelo menos não nesse caso. Num caso de extremíssima necessidade, algo realmente praticamente fora da realidade, aí o governo poderia até intervir. Outra notícia aqui para que vocês entendam: PIS/COFINS. Por que eu quero falar com vocês? Vocês sabem que praticamente tudo tem cobrança de PIS e COFINS. Só que ele é um imposto que, mesmo com o entendimento do STF de que o ICMS tem que ser excluído da base de cálculo, quando uma empresa emite uma nota, a Receita exige que ele pague o PIS e o COFINS em cima do valor da nota. Tá certo? Então, por exemplo, se eu vou pagar, fiz uma nota aqui de R$100, 18% de ICMS, então R$18 de ICMS. Tá certo? O que seria o certo? O PIS e COFINS ser cobrado em cima de R$82, excluindo esses 18, uma vez que eu estou recolhendo o ICMS. Então não é uma receita da minha empresa, é um recolhimento que eu estou fazendo para o governo. Só que o PIS e COFINS incide sobre o total, então eu vou pagar o PIS e o COFINS em cima dos R$100. Para que eu não pague, e você empresário preste atenção nisso, você tem que entrar com uma ação na justiça, e a justiça conceder uma liminar para que você não pague o PIS e o COFINS em cima do ICMS. E eu vou te dizer, dá uma diferença grandíssima dependendo do faturamento, tá? Vale muito a pena. Procure um advogado,
Eu posso recomendar aí a Campos e Barros, que é um pessoal, gente boníssima, que eu conheço, então vocês podem ir lá. Se você tem uma empresa, quer entender melhor, procure a Campos e Barros, tá? Só colocar aí no Google que você vai achar eles aí. É uma empresa grande, tá? Um escritório de advocacia grande, renomadíssimo no mercado e que vale muito a pena. Então, para que vocês entendam, quando o Bolsonaro fala de bitributação, é isso. Você está pagando imposto em cima do imposto, ou seja, eu estou pagando o PIS e o COFINS em cima do ICMS, e isso acontece muito. É preciso que o governo federal e o Congresso hajam nesse sentido, deixem específico para que a Receita pare de cobrar isso de vocês, tá bem? Tá aqui, ó, diesel e etanol continuam com alta de 13,3% no ICMS em São Paulo, tá? Até o momento não foi publicado no Diário Oficial do Estado a revogação do decreto que aumenta as alíquotas do ICMS para insumos agrícolas. Mas além disso, no setor produtivo está preocupado com outra questão, a falta de óleo diesel na pauta de derrubada do decreto do governo do Estado. Isso significa que, por enquanto, a taxa para os combustíveis vai passar de 12% para 13,3%, salvo se tenha acontecido algo no final de semana ou na sexta-feira e tenha passado despercebido por mim aqui, continua com 13,3%. O que afeta, sim, afeta na produção, afeta no frete, tudo isso é você que paga. Quando se fala de pagar impostos, veja bem, o ICMS, quem paga? É você, consumidor final, é você que comprou por último aí. Quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, eu compro um livro, uma suposição, não vou dizer que esse é o exato imposto do livro, mas uma suposição, eu compro um livro para revender, então eu paguei lá, sei lá, R$10 de ICMS, e estou vendendo a você, você vai pagar R$18 de ICMS. Esses 10 que eu paguei, eu vou abater e vou pagar só a diferença, então eu estou pagando R$8 de ICMS. Você está pagando o total, R$18, tá? Então eu consigo me creditar desse imposto que eu pago, que eu, recolho na compra, que eu pago na compra para produzir. Então se eu tenho insumos, eu compro insumos para produção, eu vou pegar aquele ICMS que eu paguei e eu me credito. Então eu vou pagar só a diferença entre a compra e a venda. Quem paga o imposto total? Você, consumidor final. Tá certo? O Brasil precisa urgente de uma reforma tributária. Não pensem vocês que simplesmente diminuir o ICMS ou cobrar o ICMS na refinaria vai cair assim o preço abruptamente. Não vai. É necessário uma reforma tributária. Por isso temos que pressionar o Congresso, porque o Brasil tem que crescer. O Brasil não pode ficar parado, não pode ficar com essa tributação maléfica que prejudica muito o Brasil, prejudica a competitividade do Brasil, e é necessário pressão em cima dos congressistas. Temos agora um presidente da Câmara que se diz alinhado com o Bolsonaro, recebeu o apoio que queria, ganhou a eleição para presidente e, ao meu ver, está correspondendo. Então eu espero que essa reforma tributária saia urgentemente. Para isso, vamos pressionar, vamos mandar e-mails, vamos ligar, vamos fazer publicações pedindo essa reforma tributária. É de extrema necessidade para o Brasil. Nós precisamos nos tornar competitivos no mercado internacional para exportar mais e com isso gerar mais empregos aqui dentro. É o melhor jeito de fazer o Brasil crescer e da gente pagar menos imposto, né? Porque do jeito que está, é uma brincadeira. Trabalhar 6 meses do ano para pagar imposto não é fácil. Metade do ano eu trabalho para o governo. E isso eu acho ultrajante, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí.